Ó, galera, o seguinte. A gente já fivela o cinto assim, mais ou menos. Eu adoro tá aqui. Ô, filha da... Valeu. Se você me der ajoelhar, eu tô te... Para, não dá, tá matando doendo. Ainda mais nessa perna aqui que é o joelho machucado. Salve, galera, começando mais um vídeo aqui no canal da 2RH. Quem não é nosso inscrito... Ô, Cisal. Não, nós vamos ter que fazer uma reunião depois, cara, que isso aí tá uma palhaçada. Estão pensando o quê? Que eu sou agora... Você é o único que não tá gostando, você vai fazer a reunião, você vai se... Salve, galera, começando mais um vídeo aqui no canal da 2RH. Pra você que é novo aqui e não é inscrito, seja bem-vindo. Já aproveita, desce aí, já se inscreve, deixa seu like, que você não vai se arrepender. Aqui a gente traz conteúdo de carro de corrida, carro preparado, carro turbo, carro tuning, tudo que vocês imaginarem envolvido carro, a gente tem no nosso canal aqui. Então, hoje, como eu prometi pra vocês no vídeo passado, eu trouxe o Itão, que é meu irmão, engenheiro da 2RH, para destrinchar o nosso Speed Fusca aqui, de cabo a rabo da parte técnica do carro, contar algo... Onde é que eu parei? No pulinho. No pulinho? Você ri, né, ô bolota do... Vai lá, sem problema não. Então hoje, gente, o Itão vai destrinchar o nosso Speed Fusca de cabo a rabo da parte técnica. Vai estar mostrando pra vocês alguns segredos, não todos, porque também não dá pra falar tudo, né? Não dá, mas... Se eu quiser falar, eu falo. Não vai falar. Se ele falar, você corta, Cisal. Se ele falar, você corta, ou você bota na boca dele, ó, na frente. Entendeu? Então, gordo, vai, assume que essa pique é sua, fala tudo pra galera. Cisal, antes de qualquer coisa, tava me esquecendo já, roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de tudo, o Digão disse que a gente vai estar explicando sobre o Fusca aqui, mas quero avisar pra vocês que eu tenho certeza que vocês estão querendo que a gente funcione, que vocês escutarem o ronco dessa joia. Então lá no finalzinho do vídeo aí, vocês vão escutar o barulhinho desse coração pulsando aqui. Bom, pessoal, como o Digão falou, a gente vai explicar um pouquinho como é que é a questão aqui do Fusca. O que ele tem de diferente, o que a gente colocou ou não colocou para aumentar a performance, motor, o que a gente pode ou não pode fazer. Acho que o Digão já comentou em vídeo passado que é um motor AP, mas eu vou explicar o que a gente pode e o que a gente não pode preparar nele. Então vamos do começo aqui. Suspensão do carro. A suspensão dele, a frente é praticamente original do Fusca. A gente faz uma alteração em amortecedor, o amortecedor dele é mais endurecido, ele é um outro amortecedor de outro carro. Tem gente que usa da D20, tem gente que usa outro modelo. A gente aqui está usando da D20, só que com uma pressão trabalhada, uma pressão diferenciada de bump e rebump. Para quem não sabe, o bump é quando o amortecedor está sofrendo impacto, o rebump é quando ele está mandando a roda de volta para o chão. Isso aí a gente pode até estar explicando melhor em um outro vídeo mais detalhado. Mas a gente faz toda uma regulagem especial aqui nesse carro, em amortecedor dianteiro e traseiro. Dianteiro é uma regulagem, traseiro é outra. E essa é uma pequena parte da suspensão. A altura desse carro é trabalhada através de catraca na frente. A gente tem uma catraca aqui na suspensão que faz a alteração de altura. A gente rotaciona as molas ou para frente ou para trás, molas internas originais do Fusca, né? E aí ele abaixa ou levanta os braços de suspensão, baixando ou levantando a frente do carro. A traseira é feita em cima do facão. Aí lá é uma regulagem que é feita uma vez só, dificilmente você tem ela adaptável lá no autódromo, mas a gente trabalha o que ela faria de adaptação nela, de alteração, a gente trabalha na pressão de amortecedor ou na pressão da barra estabilizadora. A barra estabilizadora desse carro é uma barra em Z, essa barra ela trabalha de uma forma que ela pega num ponto em uma roda de um lado do carro, isso na traseira, tá, gente?
e um outro ponto contrário na roda do outro lado do carro. Então, à medida que esta roda levanta, ela empurra a outra para o chão, assim estabilizando o carro e não deixando ele chacoalhar muito na pista. Tem piloto que gosta de usar essa barra ligada e tem piloto que gosta dela desligada. Um piloto nosso nesse carro aqui, que é o Rafael Yazbek, ele é um dos poucos que gostam de usar a barra desligada. Eu, quando eu andei nesse carro, já preferi ela ligada, com ela desligada não me sai muito bem. A gente tem também pressão de pneu, gente. Pressão de pneu é algo excepcional no acerto de um carro. Você, às vezes, mexer 1 libra na calibragem de um determinado momento na pista, você altera o carro completamente, melhorando muito ou piorando muito. Quanto mais quente está, mais a pressão de pneu sobe durante a pilotagem. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com a pressão que a gente solta, a gente tem que fazer um cálculo do quanto que o pneu está esquentando para poder soltar ele com o pneu frio e aí atingir a pressão correta a partir do momento que ele sobe a temperatura na pista. É outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no acerto na preparação de um carro de competição, não só desse como qualquer um. Acerto de cambagem, convergência e divergência. Dificilmente você vai ver um carro de corrida, eu particularmente mexo há bastante tempo e nunca vi um carro que ande a zero. O carro andando a 0 graus de convergência ou 0 graus de cambagem, isso não existe, gente, num carro de competição. Eu, pelo menos, nunca vi. Às vezes alguém aí já usa dessa forma. Cambagem, para quem não sabe, é a abertura lateral das rodas. Você deita mais a roda ou deixa ela em pé. A gente normalmente deixa ela mais deitada. Por quê? Quando o carro sofre a força G na curva, essa roda sofre uma força que vai deixar ela quase a 0 graus. Então a gente em reta anda com ela deitada e na curva ela esforça para dar mais estabilidade no carro na curva. Convergência e divergência é o que faz o carro fechar ou abrir a roda na frente frontal. Então a gente tem acertos que a gente pode utilizar ela mais fechada e acertos que ela vai utilizar ela mais aberta. Isso varia muito da pista e do tipo de carro, se é tração traseira ou dianteira, se o motor é transversal ou não. Isso aí acontece... Por que a gente faz isso? Para estabilizar o carro em reta, velocidades muito altas, o carro chacoalha. Então a gente fazendo isso, a gente consegue estabilizar ele um pouco em reta e aí a gente também melhora um pouco o apontamento dele na curva. Ele vai apontar melhor nas curvas. Então é um trabalho que a gente faz também na suspensão para melhorar o desempenho do carro. Os freios desse carro em particular, pessoal, ele é freio a disco nas 4 rodas. Aí a dianteira nós temos o freio a disco original do Fusca e na traseira a gente utiliza o freio a disco traseiro do Astra. Ele é adaptado lá. Por que a gente utiliza dessa forma? Pelo regulamento é proibido a gente ter a válvula de distribuição de freio. O que é essa válvula? Os carros de competição mais modernos e que tem um regulamento mais liberado, é uma válvula que a gente consegue jogar mais freio para a dianteira e menos na traseira, ou fazer distribuição conforme o gosto do piloto, conforme a pista, conforme o clima, se está chovendo, se não está. Então a gente tem inúmeras situações que a gente pode alterar isso. E neste caso é proibido pelo regulamento. Então o que a gente faz? A gente utiliza essa distribuição de freio, que daí ele já fica uma distribuição muito boa, praticamente um 60% para frente, 40% para trás. Na questão de segurança, o vídeo passado o Digão mostrou algumas coisas, mas acabou não mostrando o extintor para vocês. O extintor, num caso de incêndio, a gente tem um extintor acoplado dentro do carro que ele solta o pó químico em 3 partes. Em todo carro de competição, obrigatoriamente tem que ter isso. Uma parte do extintor vai para o tanque, uma parte para o motor e uma terceira parte para o piloto. Vídeo passado eu vi alguns comentários perguntando sobre o câmbio, se o câmbio é original ou não. O regulamento trava também muito isso. O câmbio tem que ser original do Fusca, não pode ser forjado. Transmissão de semi-eixo tem que ser original também, as pontas de eixo tem que ser originais. O diferencial dele, você pode trabalhar em 833 ou 835. Por quê? Essa categoria faz algumas corridas em Interlagos e é uma pista muito mais longa do que a pista de Londrina. Então Londrina normalmente se usa 835, um câmbio mais curto. Interlagos já se usa um câmbio mais longo por causa daquela reta imensa que tem lá e usa um câmbio 833. Para quem não sabe, esse 833 é o pinhão com 8 dentes e a coroa com 33 dentes no diferencial do câmbio.
Injeção eletrônica, pessoal. A injeção eletrônica, a gente utiliza a Pandu, como o Digão falou, mais simples. E o que a gente trabalha muito nela? Por que é tão interessante ter uma injeção programável num carro de competição? Da mesma forma que a gente tem aquela distribuição de freio que a gente varia por causa do clima, a injeção é uma coisa que mais varia por causa do clima. Se eu acertei o carro uma temperatura de 33 graus Celsius hoje, com uma umidade relativa X% do clima, o carro ficou bom com um determinado acerto, uma determinada quantidade de combustível que eu coloco pela uma determinada de massa de ar que está entrando no motor. Agora, se num dia seguinte alterou essas condições climáticas, automaticamente eu preciso alterar o acerto da minha injeção eletrônica. Nos carros de rua de vocês, que a maioria do pessoal aí já tem um carro em injeção eletrônica, isso é feito automaticamente. No carro de corrida dá para fazer automaticamente também na injeção programável? Dá, só que eu não aconselho utilizar isso para o nível de competição. Nesse nível a gente tem ideia de extrair sempre o máximo do carro. E se você liga uma correção por sonda, ele pode mascarar algum problema que tem no motor e consequentemente você está perdendo o desempenho do carro porque a sonda está corrigindo, vamos supor, um bico travado ou alguma coisa defeituosa. Então eu aconselho a não utilizar, a não ser assim, no caso de corrida de longa duração, no caso da 500 milhas, a gente utiliza, mas com um percentual de correção muito baixo. Eu limito esse percentual para não tentar mascarar o mínimo possível esse tipo de erro de motor ou eletrônico. O que todo mundo quer ouvir também é o que pode e o que não pode fazer no motor desse carro. Ele é um motor AP 1.6, o regulamento permite você usar o cabeçote de tucho mecânico ou de tucho hidráulico, você pode escolher. Tem preparadores que preferem tucho mecânico, tem preparadores que preferem tucho hidráulico. Neste caso aqui nós estamos utilizando tucho hidráulico. Tem um outro fusquinha do MacGyver que a gente mexe também, lá já é tucho mecânico. Então isso varia muito também da situação do motor, da forma do tipo da injeção que a gente está utilizando, da forma que a gente quer trabalhar. O que a gente pode fazer nesse motor? Ele é um AP 1.6 original, a gasolina. O pistão é de uma coisa que a gente não pode trabalhar muito. Pelo regulamento ele tem que ser o pistão antigo pesado, do 1.8 a álcool. Virabrequim não pode trabalhar, pode ser no máximo medida de 0,50, passar isso não é permitido no regulamento. Pistão, medida máxima também que a gente pode utilizar, 0,50. O que a maioria dos preparadores fazem? Você estourou, você assustou. E vai pegar fogo na lata aqui. Agora me perdi de novo. O pistão, a maioria dos preparadores, eles preferem utilizar daí já o 0,50, porque por menos que seja, você tem um pequeno ganho em cilindrada utilizando um pistão maior. O 0,50, para quem não sabe, é assim, a gente tem o pistão standard, que é o que vem com o motor, e aí quando ele funde, a gente passa ali para o 0,50, que daí você aumenta o cilindro e coloca um pistão com um anel um pouquinho maior. Quando ele funde de novo, você passa para 0,75, 1 milímetro. Então, a medida máxima permitida no regulamento é 0,50. E aí a galera tenta puxar sempre para o máximo nessa medida para ter um ganho de potência ali. Comando, a gente só pode usar o comando original. Esse comando não é permitido o comando taxado, aqueles comandos 49G, 277, não. Aqui nesse regulamento só o comando original. A gente pode trabalhar também a taxa de compressão do motor. Essa taxa tem um limite que a gente pode estar trabalhando, só que o limite máximo. A gente pode chegar no máximo a 14/1 de taxa. Muita gente tenta extrapolar esse limite e falar, não, então quanto mais taxa, mais potência vai vir. Mas potência não quer dizer que o carro vai se desenvolver bem. Às vezes você tem uma determinada pista que você precisa de mais final e não tanto arranque, ou ao contrário, você precisa de muito arranque e pouca velocidade final, então você tem que trabalhar no conjunto completo do motor, com injeção, com a taxa certa, utilizar tipo de pistão, tudo, para poder estar dentro do regulamento e ter um bom desempenho do automóvel. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas. Quem tiver dúvida e quiser mandar no nosso Instagram, manda aqui, por favor. A gente sempre responde todo mundo, dificilmente deixa alguém sem resposta lá. Acompanhe nossos outros vídeos aqui, ó, tem vídeo para vocês acompanharem o canal. Se inscreve aqui com a gente,
por favor. Sejam muito bem-vindos, quem está novo no canal, quem é antigo nosso aqui, muito obrigado ainda por estar presente com a gente. E queria avisar para vocês uma coisa, a gente atingindo 50 mil inscritos no canal, o Digão vai raspar a cabeça. Não, pode parar, não tem nada disso aí não. Tem sim. Não tem não. Já lancei. Não vou raspar. Já lancei. Eu faço tatuagem, raspar a cabeça, eu não vou. Vai raspar a cabeça. Não vou. Foi desafio. Foi pedido pelos inscritos, você vai negar. Vou negar, não vou raspar a cabeça. Eu faço tatuagem, faço o que vocês quiserem, não vou raspar. Vai raspar sim, se ele não raspar eu raspo de surpresa, galera. Bom, pessoal, ó, vocês olharem, colocamos até uma luminária aqui para fazer um merchan. Queria informar vocês também, quem tem interesse de aprender a pilotar ou curiosidade, sentar um dia, esse Fusca nosso aqui, ele é um carro para aluguel. A gente aluga para quem tem interesse ou para piloto que não tem carro e quer competir. A gente aluga para treino, para corrida lá no campeonato, só para ir brincar, para 500 milhas. O carro está disponível. Se você tiver interesse, mas os interessados mesmo, gente, chama a gente lá no Instagram. Pergunta preço, faz um orçamento com a gente dá uma aulinha de pilotagem também, aula teórica, aula prática. Então chama a gente, vamos lá, bora acelerar esse trem aqui. Você também pode acelerar isso aqui.